Oi, babyzinhas e babyzinhos, tudo bom com vocês? Eu tô bem. Você caiu aqui no canal Fofa e Trevosa e quem já é inscrito antigo deve estar estranhando. E sim, eu mudei o nome do canal. Gente, e quem caiu aqui de paraquedas, se inscreve nesse nominho vermelho que tem aqui embaixo, é super importante. Já começa dando like e comentando para poder chegar esse vídeo em mais gente e a gente crescer bem muito, tá, gente? Porque afinal, o sol brilha pra mim, brilha pra você e brilha pra todos. O que falta é oportunidades. E minha oportunidade depende de você, então comenta, gente. Comenta, compartilha, convida todos os amigos para poder se inscrever e curtir os meus vídeos. Maratone todos. Mas deixando de falação, vamos para o vídeo de hoje, que é sobre Giulia Tofana, uma mulher que matou mais de 600 homens. Isso mesmo. Vamos soltar a vinheta e começar a entender esse caso. Giulia Tofana era uma mulher da Idade Média que nasceu por volta dos anos 1620 em Palermo, na Itália. E esses assassinatos macabros, que foram todos orquestrados pela Giulia, aconteceram no século XVII. E não há novidade nenhuma que naquela época do século XVII, as mulheres tinham pouco e muitas vezes quase nenhuma autonomia e direito de escolha sobre as suas vidas. Se hoje, no século XXI, já é difícil, imagina no século XVII. Então, por aí você já tem uma base. As coisas evoluíram agora no século XXI, porém, nem tanto como a gente imagina, né? Mas naquela época era pior porque as mulheres elas não tinham basicamente nem sequer escolha do marido que elas teriam. Elas eram basicamente leiloadas para poderem se casar com alguém. Elas eram como fosse moedas de troca. As mulheres de famílias mais ricas, ela era tipo uma espécie de seguro, uma ponte facilitadora para que a sua família tivesse contatos políticos e muitas vezes comerciais. Então a mulher era como uma mercadoria de troca mesmo. Já as mais pobres, elas não tinham a mesma sorte, se pode se dizer assim. E elas eram basicamente casadas com o primeiro que aparecesse e era Deus dará. Se ela tivesse sorte, ela teria. Se ela não tivesse, ela casou mal. E era isso. E naquela época, ou elas casavam, aquele casamento arranjado que a família arrumava, ou elas tinham três opções. Primeiro, casasse com quem fosse destinado pela sua família, sem total escolha, era sim, 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 e acabou. Porém, outras não conseguiam ligar o modo sangue de barata, então elas almejavam muito essa viuvez. A segunda opção seria virar uma mulher da vida, como naquela época chamavam, uma profissional do sexo, onde elas viveriam disso, seriam independentes, porém, elas seriam olhadas pelos olhos mais perversos que vocês pudessem imaginar. Então, muitas vezes elas ficavam com a primeira opção, aguardando a terceira ansiosamente, que seria a viuvez, a tão sonhada viuvez dessas mulheres, que era quando o marido morresse, ela ser uma viúva bem-sucedida, dona do seu próprio negócio e conseguir o respeito na cidade. Porém, quem era a mulher que sofria agressões, abusos, vivia num relacionamento arranjado, onde ela muitas vezes apanhava, era estuprada, ia esperar ficar viúva. Muitas não quiseram esperar. Então, chegou Giulia Tofana. Giulia Tofana ela chegou com uma solução brilhante para resolver a vida dessas mulheres. E qual foi a solução? A solução, gente, era nada mais, nada menos do que matá-los. Naquela época, no século XVII, existia tipo um mundo bem obscuro ali pelas ruas de Roma, onde contava com bruxas, curandeiras, farmacêuticos. Toda essa galera vivia ali, naquele mundinho de Roma, e elas facilitavam a vida de muita gente. Abortos, se livrar de maridos, fugir, entre outras coisas que vocês me entendem. Então, gente, existia ali uma cadeia inteira que se protegia. Então já era um grande facilitador para ser uma viuvez super acessível para aquelas mulheres. E Giulia Tofana, ela já vinha trabalhando isso muito na cabeça dela, porque ela não aceitava relacionamentos abusivos. Giulia Tofana ficou viúva, tinha uma filha, e ela veio embora
para a cidade que ela foi levada. Não achei mais detalhes. E aí ela teve a brilhante ideia de criar uma fórmula mágica para as mulheres se livrarem dos maridos. E olha que ela fez muito, muito, muito sucesso com essa fórmula. Então ela foi começando a seguir os passos da mãe dela. A mãe dela já tinha morrido. E Julia começou a se envolver no mundo farmacêutico, entender a dose perfeita, entender a dose exata sem deixar rastros, e começou a se aprofundar cada vez mais até ganhar segurança e criar a sua própria poção. E com isso, Julia contava com a ajuda da sua filha e de algumas outras mulheres de confiança para poder fazer essa poção. E a fama de Julia lá na cidade, gente, foi só aumentando a cada dia que passava. Não demorou muito e ela ficou logo famosa como amiga das mulheres que tinham uma problemática chamada marido. Então, tanto Julia Tofana quanto a sua poção de adiantar a viuvez ficaram rapidamente muito famosos. Tanto é que foi logo batizado como Aqua Tofana, que era o sobrenome da Julia. E como virou um verdadeiro sucesso comercial, ela começou a ser vendida em Roma, em Palermo, em Nápoles e várias outras cidades, gente. Ficou realmente muito conhecido. É aquela velha propaganda boca a boca. Uma mulher falava pra outra, que falava pra outra, que falava pra outra, enfim. Aquele bom e velho marketing boca a boca, né? Mas geralmente o marketing boca a boca só funciona quando é coisa ruim. Já perceberam? Mas quando é coisa realmente boa, não funciona muito bem. Então a amiga passava pra outra amiga que estava necessitada, digamos assim. E assim ia chegando a Julia, que ia fazendo a poção, que ia passando pra outra, que ia passando pra outra. Talvez você esteja se perguntando agora como é que essas mulheres não eram pegas. Julia era esperta, gente. Ela fazia essa poção de uma maneira tão discreta que poderia ficar na penteadeira da mulher que adquiriu, que o marido não queria desconfiar. Só pra vocês terem noção. Era uma misturinha, gente, aparentemente inofensiva. Envolvia plantas e outras coisinhas mais, que eu não vou dar detalhes aqui pra vocês. Mas ela acertou em cheio. Tudo estava perfeito, indo bem. Só que assim, né? Sabe o crime perfeito? Ele não existe. Julia seguia sua vida, enchendo o bolso de dinheiro, fazendo mulheres se livrar do marido, dando emprego para outras mulheres para poder aumentar a fabricação, porque aumentou muito o volume. Porém, gente, não existe crime perfeito. A fórmula ela não deixava rastros. Porém, isso me fez lembrar de uma música, eu acho que é até Engenheiros do Havaí, que fala: somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos, né? Então, por mais que a Julia tivesse um hiper, mega, ultra cuidado, em algum momento, a famosa casa ia cair. Então, a casa dela caiu. E eu vou contar já já pra vocês como. Mas antes, eu vou contar como é que ela armazenava esse veneninho, essa poçãozinha mágica. Você deve estar se perguntando, querendo logo saber, eufórico, como é que ela fazia pra poder passar despercebido e guardar essa poçãozinha de um jeito bem discreto, que ninguém percebesse. Então, ela vendia de duas formas. Um era em maquiagem e outro escondido em Santos. Isso mesmo, em Santos e em maquiagem. Em maquiagem, ela vendia uma espécie de pó, então ficava ali, como eu disse pra vocês, na cadeira, na cabeceira, em algo bem discreto, o marido nunca perceberia. E era preciso, gente, poucas gotas, pouca quantidade, pra poder a pessoa começar a definhar e vir a morrer em poucos dias, viu? Então era um prato cheio. Podia misturar em bebidas, comidas, não tinha gosto de nada. A comida não alteraria, o suco não alteraria, até que a pessoa começasse a apresentar alguns sintomas de gripe que iam evoluindo. E quando as mulheres tinham sorte, muitas vezes dava tempo do marido passar tudo pro nome dela, mostrar tudo pra ela. Então, ela ficava viúva e muitas vezes muito podre de rica. Julia era tão inteligente, estudou muito para chegar nesse grande feito dela, que mesmo após a morte, feito todos os exames cadavéricos, não achava nenhum vestígio, absolutamente nenhum vestígio no organismo da pessoa. Então a morte muitas vezes era detectada como uma gripe muito forte, havia o enterro e por isso ficava. Gente, era tudo tão perfeito que Julia enganou as autoridades durante décadas. E eu arrisco em dizer que se ela não tivesse sido descoberta por causa de um prato de sopa, teria enganado mais, viu?
Vocês acreditam que ela foi descoberta graças a um prato de sopa? Besta, né? Uma mulher tão inteligente. Não estou defendendo os assassinatos que ela cometeu de antemão. Porém, ela foi muito inteligente, porque naquela época, muitas vezes, as mulheres não tinham saída, né? Hoje em dia, tem outra saída. Então, nunca é o melhor caminho fazer isso, tá? Nunca é o melhor caminho você acabar com a sua vida, porque você acaba preso, sem a sua liberdade. Você deixa de ficar preso no relacionamento abusivo pra ficar preso em cadeia. Então, hoje em dia tem outros meios, você foge, você, sei lá, faz qualquer coisa, mas não comete um crime, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Então, talvez agora vocês estejam se perguntando como é que uma mulher tão inteligente foi se dar mal por causa de um prato de sopa. Então, a história que eu encontrei foi: uma mulher adquiriu a poção porque ela estava certa, tinha certeza absoluta que ela queria ficar viúva e acabar com a vida do seu marido. Porém, ela foi lá e botou uma gota. Sentou de frente ao seu esposo e na hora que ele foi colocar a colher de sopa na boca, ela tomou na mão dele, se desesperou, começou a gritar e chorar, implorando que ele não comesse aquele alimento. Logicamente, eu não preciso contar pra vocês, né, que ele achou aquilo muito bizarro e estranho. E insistiu, pressionou, gritou e berrou pra poder saber por que a mulher não queria que ele comesse aquela sopa. Então, depois dela ter levantado suspeita, ele pressionou muito ela. Chegou um momento que ela não aguentou e confessou que tinha envenenado a comida. E o que é que ele fez? Agradeceu a ela, né, gente, por ter livrado ele da morte. E viveram felizes para sempre. Só que não, né, meu povo? Ele entregou ela imediatamente para as autoridades, no qual ela foi agredida, torturada, pressionada, para dizer onde ela comprou. E claro que ela não aguentou a tortura, ela falou onde ela comprou. E foi assim que Julia foi presa, descoberta, graças a um prato de sopa. Se você pega pelas autoridades, ela não ficou sentada lá de braços cruzados esperando, né? Ela fugiu para uma igreja, onde ela foi abrigada. Porém, começou a surgir uma notícia falsa, onde ela tinha colocado a porçãozinha dela em toda a água da cidade. Então, descobriram onde ela estava, invadiram a igreja e nesse momento ela foi presa. Então, rapidamente ela foi presa e começou a sessão de tortura, gente. Onde ela foi brutalmente agredida e ela confessou que ela assassinou mais de 600 homens só com sua água tofana. Então, ela praticou esses crimes todos entre os anos de 1633 e 1651. E com isso, fez ela ser a assassina serial killer mais notória da história da época, só para vocês terem noção. Julia passou algum tempo presa, porém, em 1659, ela foi executada em Campo de Fiore, em Roma, ao lado de sua filha e de 3 ajudantes. Além disso, mais de 40 mulheres que eram da classe baixa na sociedade também foram executadas. E as mulheres de classe alta, muitas delas foram presas e outras simplesmente se fizeram desentendidas e disseram que não sabiam que os cosméticos de Julia eram realmente envenenados. Então, como elas tinham alto poder aquisitivo na sociedade, ficou basicamente por isso mesmo. Então, gente, imagina aí. Uma mulher fez tudo isso da forma mais silenciosa e cruel possível. Uma serial killer super inteligente. E talvez ela nunca tivesse sido pega se uma mulher não tivesse se arrependido e voltado atrás. Por isso que eu disse que ela foi entregue por um prato de sopa. Eu gostaria de saber de você o que você achou desse caso. Eu trouxe eles pra vocês porque eu achei muito curioso, não achei ele em lugar nenhum. Tem realmente poucos detalhes sobre ele. Todos os detalhes que eu estudei, que eu achei, foi esses. E foi realmente muito curioso, gente. Então, gente, esse foi o caso de hoje. E se você gostou, se inscreve no canal. É super importante, tá bom? Dá bastante like, compartilha o vídeo, que eu vou trazer mais histórias. E se você quiser mais histórias sejam contadas por mim, pode deixar aqui embaixo também, que eu vou pesquisar, estudar e trazer pra vocês. Então, até o próximo vídeo. Tchau!